Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse game aí, que ele é um sim cooperativo, se trata do Crimson Creek. É, Então, esse jogo aí, ele é basicamente um filme do Jason, né, que é esse filme de terror lá e tal, que tem uns adolescentes, pá, ali no acampamento e o assassino vai tentar matar ele. Só que na história desse jogo aqui, o assassino, ele vai dominar uma pessoa para matar as outras. E essa pessoa que ele vai dominar vai ser um dos adolescentes. Então esse jogo ele é de 3 a 6 pessoas. Então é um jogo de 3 pessoas, não necessariamente haverá um assassino entre os 3 jogadores, mas é um jogo de 6 jogadores, com certeza haverá um assassino entre os jogadores. Os jogadores eles têm que coletar pistas, têm que verificar os lugares para ver qual que é o esconderijo do bandido, né? Então, por exemplo, para eles verificarem, eles vão ter assim uma gama de ações que eles vão poder fazer durante o turno deles, né? Então, essas cartas que estão aqui, elas representam as localidades do onde vai acontecer o jogo, né? E essas localidades podem ser atacadas pelo assassino a qualquer momento. Então o jogo ele é dividido em 3 atos, três cenas, né? Onde cada uma dessas cenas vão ser divididas em 3 atos. Então 3 ataques do assassino em cada uma das cenas, totalizando 9 ataques. Qual o objetivo dos jogadores? É sobreviver aí nessa essa parte da noite toda e conseguir chegar aí no início do dia e ter coletado provas suficientes para terem certeza de quem é o assassino entre eles. Quem está sendo dominado pelo assassino. Caso a, a opinião, né, do jogador referente a quem seja o assassino seja errada, esse jogador ele é assassinado, ele perde o jogo. Então você tem que, além de sobreviver, você ainda tem que descobrir quem é o assassino. Então vou estar explicando aí como que funciona o jogo e quais as ações que você vai ter disponível para você fazer durante o jogo. Antes de tudo, de falar as ações que você tem disponíveis, porque você vai ter acho que 9 ações, dentre elas você vai ter que decidir 2 em cada um dos seus turnos. No início do jogo, de acordo com o setup, ele vai colocar tipo 2 desses adolescentes aí, que são os adolescentes que dá para jogar, né, o game. Então, vai colocar 2 desses adolescentes em cada um desses espaços aí, tá? Então, só pode haver 2 tokens em cada um dos espaços. E outra coisa importante é a seguinte: você só consegue passar de um espaço para o espaço adjacente, tá? O único espaço que dá para você ir para qualquer direção é se você estiver na cabine. Então, se você estiver na cabine, você pode ir para qualquer uma das direções. Mas se você estiver, por exemplo, aqui, você tem 3 opções: ou você vai para a cabine, ou você vai para Woods, ou você vai para Highway, ok? Tendo isso em mente, se você precisar de se mover para algum lugar que tenha um personagem, então você troca de lugar com ele. Então você se moveria para lá. Esse personagem aqui, se ele quiser voltar para lá, ele não pode trocar com quem acabou de trocar com ele. Então ele teria que voltar para lá trocando com o outro doidinho ali, tá? É... Deixa eu ver o que mais que eu posso falar disso aqui. Ok, essa aí é a ação de se mover, tá? Toda vez que o personagem faz uma ação de se mover, a gente tem que adicionar um ponto aqui no exposição que você faz, né? Tipo barulho, tá se mexendo demais, então você tá chamando a atenção do assassino, tá? Depois eu vou voltar nisso aqui. Esse marcador aqui de exposição, ele tem aqui embaixo que 2 ou 3 players a gente
usa esse lado, aqui de 4 a 6 players a gente usa esse outro lado. Esse jogo ele é melhor jogado de 6 players, tá, cara? Quanto menos jogadores jogar o jogo, menos imersivo ele é, tá? É... Então, essa é a ação de se mover. Se por todos os tokens dos personagens, eles têm dois lados, né? Então, é o lado normal, né? Eu tô de boa, e o lado scared, então ele tá com medo. Quando você tá com o lado scared, então você tá tipo gritando e tal, descontrolado, você não pode fazer uma das ações que é de se esconder, tá? Depois eu vou explicar a ação de se esconder. Antes de falar do restante das ações, cada um dos personagens eles têm habilidades únicas. Então é uma outra coisa que você pode fazer com o seu personagem. É uma outra ação que você pode fazer com o seu personagem é usar a habilidade única. Então, por exemplo, o, o Jockey aqui, o Brincalhão, eu acho que Jockey, acho que é Brincalhão, né? Ele pode se mover até 2 espaços fazendo uma ação de movimento. Então, geralmente, o cara quer se mover, ele se move apenas uma casa. Esse jockey aqui, ele pode gastar uma das suas ações se movendo para cá, por exemplo. Daqui para cá, tá? O geek ele pode espiar uma segunda vez na mesma localização em um turno subsequente. Tipo assim, ele pode espiar 2 vezes. É, Mas essa questão de espiar é uma outra ação que você pode fazer, né? Então, geralmente, todos os jogadores podem espiar somente uma vez. O geek, ele pode espiar 2 vezes. É, O que seria espiar? Quando a gente vai fazer o setup do jogo, a gente vai embaralhar essas 7 cartas, que elas são as 7 localizações do jogo, tá? Então, a gente embaralha todas as cartas e a gente vai colocar essas localizações em cada um dos espaços ali correspondentes, tá? Então, se a gente for notar, a gente vai ter um ícone embaixo de cada uma das localizações que equivale ao ícone embaixo aqui da cartinha, tá? Então, a câmera, a janela, a... Isso aqui é a câmera de tirar foto. Não, aqui é a câmera de tirar foto e aqui é a câmera de gravar vídeo. Aqui é a luneta, aqui as árvores. Então, cada uma dessas localizações está aqui. Então, por exemplo, se você tiver com um personagem, vamos supor, estou com o Jock, vou fazer a ação de espiar. Então, o nosso objetivo é achar qual que é a localização do layer, né? Então, vou fazer minha ação de espiar aqui na floresta. Então a gente vai pegar ali da cartinha e somente o jogador que vai espiar vai olhar a carta. Então aqui é o Barney. Então o Barney daqui da floresta, ele viu que o Barney não é o esconderijo do assassino. O esconderijo do assassino é o único lugar que é seguro para os adolescentes não serem assassinados. Então de lá ele viu que o Barney não é seguro. Ok, tranquilo. Se tiver com o geek, com a ação especial dele, ele poderia, por exemplo, espiar aqui, né? E ele poderia espiar em um lugar adjacente, tá? Então, por exemplo, eu vou espiar a luneta também. Então ele chega aqui, espia a luneta também, e o geek vai ver que além do Barney, o Campfire também não é um local seguro. Então, o Campfire. Lembrando, o cara que espia, ele vai olhar, somente ele vai olhar o que tem aí atrás das cartas. Ok. Então, no caso, o geek sabe que o Barney não é seguro e que o Campfire também não é seguro, tá? Voltando aí na questão das ações dos jogadores.
Deixa eu falar só uma questão aqui do espiar. Aqui no cabine, né? Na casinha aqui, fodida, dá pra ver que não tem nenhum ícone aqui embaixo para poder espiar. Então, o que isso quer dizer? Quando o cara está na cabine, ele pode espiar qualquer um dos locais adjacentes, mas só dá para fazer isso 2 vezes durante cada uma das cenas, tá? Só dá para fazer isso 2 vezes em cada uma das cenas. Então, os jogadores têm que pensarem bem na hora de utilizar esse recurso aí da cabine, de espiar na cabine, tá? O Punk. O Punk, ele não fica com medo quando ele fizer a ação de se esconder. Mas ele fica com medo normalmente quando ele é perseguido. Então vamos explicar a ação de se esconder aí, aproveitando isso. Então geralmente os outros personagens eles ficam com medo quando são perseguidos pelo assassino e quando após eles esconderem em algum lugar. Para fazer a ação de se esconder, a gente tem 3 possíveis lugares para se esconder. Então se você estiver no cemitério ou no campfire, você pode se esconder dentro do caminhão. Se você estiver na cabine ou no barne, você pode se esconder embaixo da cama. Se você estiver no lago ou na floresta, você pode se esconder no barco. Quando o cara faz a ação de se esconder, ele vai pegar o token para ele. Só que ele tem que pegar o token virado, né? No jogo físico vai estar o mesmo ícone do caminhão, só que vai ter um ícone azul aqui em cima aqui mostrando que aquele esconderijo não pode ser solicitado por outro jogador naquela rodada em específico. Então ele vai virar e vai ficar com o caminhãozinho ali com o ícone azul do ladinho ali falando que ele não pode, esse caminhão não pode ser levado por outro sobrevivente. Então ele vai se esconder no caminhão. Se o assassino ele for atacar, por exemplo, ele estiver escondido aqui no cemitério, aí o caminhão tá ali em cima do ícone dele. Se ele estiver escondido no cemitério e o cara for atacar aqui esse cemitério, essa mulher ela vai ter a opção de fugir, né? Ser perseguida, então ela pode ir aqui pro ladinho que vai ficar scared. E o carinha ali, ele não vai precisar fugir, já que ele está escondido. Então, depois a gente vai virar essa cartinha. Então, o assassino atacou ali, o cara ele vai ficar scared e vai escolher algum lugar adjacente para ele poder fugir, tá? Se não tiver, se ele se escondeu aqui e não tiver lugares adjacentes para ele poder fugir, por exemplo, vamos colocar que tem aqui 2 jogadores aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ele não vai conseguir fugir, o assassino vai fuçar lá até encontrar ele, ele morre, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas como que ele não vai conseguir fugir, sendo que são apenas 6 jogadores, então sempre vai ter uma quina para ele fugir. Então, assim, no ato 2 e no ato 3 são adicionados mais 3 personagens, tá? Então, esses 3 personagens que são adicionados é o policial, a velha e esse guarda florestal aí. Então eles são adicionados no jogo, tá? As miniaturas deles são adicionadas no jogo. Então, não acredito que não é o guarda florestal não, cara. O guarda florestal ele é um personagem opcional. É a velha... Acredito que seja esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha e o policial. Então aí eles entram e vão ocupar mais espaço. Assim, os ícones deles, o nome é suporte, mas de suporte não tem nada, é só para atrapalhar o jogo. Então, à medida que as cenas vão progredindo, vai ficar mais complicado você fugir. Então na primeira cena é tipo de boa, fugir, você se fudeu aqui, você foge para cá. Quando o personagem ele tá scared, ele não pode se esconder mais, tá? O ícone o token, né, do caminhão continua com o geek, né? Só que se outro jogador quiser pegar o token, ele pode gastar uma ação de se esconder e pega o token para ele, tá bom?
Ok. O Campfire, ele não pode, os jogadores não podem ir no Campfire mais, mas o token do caminhão pode ser usado ainda no Campfire. Não pode ser usado no cemitério mais, mas pode ser usado no Campfire. Tá? Voltando então nas habilidades dos personagens. Então, falando do Punk, né? O Punk, se ele se esconder, ele vai fugir, né? Adjacente, ele não vai ficar scared. Os outros personagens vão ficar scared após conseguir fazer uma escapada com sucesso. A líder de torcida, né? Cheerleader, que é essa aqui, ó. Ela tem a habilidade, é o único personagem que tem a habilidade de acalmar os outros personagens que estão com medo, né? Então, ela gasta uma das ações dela para poder acalmar um desses personagens aí que estão scared. Então, ela vai virar a fichinha do cara para baixo. Ela não pode se acalmar, mas ela pode acalmar os outros, tá? A gótica, ela não fica scared quando ela é perseguida, mas ela continua ficando scared quando ela se esconde, tá? É o contrário do punk lá. E por último a prep, né, que ela pode compartilhar informações com quem está em uma localização adjacente. Então, normalmente, quando você gasta uma das suas ações para compartilhar com outro jogador o que você encontrou e tal, que você olhou ali, você só pode compartilhar com quem está no mesmo espaço que você. Você com essa prep que você pode compartilhar com quem está em um espaço adjacente. O que seria essa ação de compartilhar informações? Você não pode falar diretamente com o jogador. O Barnes ele não é seguro. O Campfire também não é seguro. Mas você pode usar essa cartinha aqui, ó, que você pode apontar as palavras para poder falar algo para o outro jogador. Então você pode dar quantas dicas você quiser apontando na cartinha que você quer falar. Então tem o lado de quem é o assassino. Então o assassino usa óculos, usa piercing, ou ele tem um cabelo branco, ou ele tá com os sapatos sujos, sei lá, ou da localização, o lago, as florestas, tá? Então, mais ou menos isso, você só pode apontar as palavras. Então, usa-se dica de jeito, você só aponta para o jogador que você está compartilhando ali aquele lugar, tá? Toda vez que você fizer a ação de espiar ou de se mover, você vai aumentar isso aqui em 1. E eu vou explicar aqui como que faz quando chega aí nesses marcadores aí. Então, basicamente, os jogadores eles têm que se mover no mapa, eles têm que gastar as duas ações deles, adquirir provas de quem é o assassino e saber onde que é o esconderijo do assassino para fugir para lá e ficar livre por essa cena. Então são 3 cenas. Como que eles vão fazer isso? Vamos falar as ações que eles podem fazer aí, então aí no jogo, né? Primeiramente, então eles têm a ação de andar, né? Lembrando que só pode ter 2 tokens por localidade. A ação de espiar eu já expliquei. A ação de se esconder eu já expliquei. A ação de compartilhar informação eu já expliquei. A ação de procurar. Então, na ação de procurar, o jogador ele pode pegar uma das cartas aqui do pesquisar, né? Então, elas são 5 cartas. Essas 5 cartas são 3 com fundo preto e uma com a mãozinha. O que isso quer dizer? Que quando você for pesquisar, você não necessariamente vai achar alguma pista do assassino. Mas, por exemplo,
No início do jogo, quando a gente vai fazer o setup, a gente tem 5 cartas de pistas. A gente vai sortear duas e essas duas vão ficar no jogo. Essas pistas vão levar em um dos jogadores ou dos suportes que estiverem aí. Por exemplo, o jogador ele foi lá e ele gastou uma ação dele de pesquisar, não achou porra nenhuma. Aí o outro jogador também pesquisou, não achou porra nenhuma. O jogador não pesquisou, achou porra nenhuma. E o último pesquisou, achou a mãozinha. Então ele pode decidir qualquer uma dessas duas pistas aqui para olhar. Então ele vai, vou olhar essa daqui. O jogador que tá dominado pelo Satanás, ele tem cabelo branco. Porra, cabelo branco. Aí, pode ser a gótica, pode ser esse carinha, pode ser a véia e pode ser o guarda florestal. Aí, ó. Então não tem como a gente acusar ninguém. Tá, ok. Então depois que o cara achou a prova, a gente vai embolar todas as cartas de novo, vai embaralhar. Então vai começar de novo, os jogadores vão pesquisar. Então, não necessariamente o primeiro cara que encontrou a prova do cabelo branco, porque ele vai olhar para ele só ali, vai encontrar pela segunda vez a mãozinha. Então, por exemplo, vamos supor que seja um jogador diferente. Aí ele, vou olhar essa aqui, então vai olhar o cabelo branco. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas, por exemplo, vamos supor que foi o mesmo jogador que conseguiu achar aí na cagada a segunda pista. Então ele vai olhar. Ó, então quem é o assassino, além de ter cabelo branco, usa óculos. Então vamos ver aí. Cabelo branco e usa óculos. Então aqui no caso seria esse aqui, ó. Porque tem um óculos aqui de ladinho e ele tem cabelo branco. Então seria esse guarda florestal dominado pelo Satanás aí, tá? Então funciona mais ou menos dessa maneira. Não necessariamente vai ser um dos jogadores que vai ser o assassino. Se tiverem os 6 jogadores, um deles quase com certeza vai ser um dos assassinos, então as combinações podem ser várias. Vamos supor que não tivesse esse óculos aqui, tivesse outra pista. Então o cara tem cabelo branco e calça rasgada. Cabelo branco e calça rasgada. Então é a gótica, que ela tem a calça rasgada. Então, não necessariamente, ele tem várias combinações com essas 5 cartas, tem várias combinações. Se fosse o óculos ali no lugar do cabelo branco. Então tem calça rasgada e óculos. Calça rasgada e óculos. Calça rasgada e óculos. Seria o nerd, tá? Então, estou mostrando isso só para vocês verem que com 5 cartas dá para ser qualquer um deles. Então aí o jogador descobriu quem é o assassino, só que eles ainda não ganharam o jogo, tá? Porque tem que necessariamente chegar ao final do terceiro ato, tá? Então como cada ato ele finaliza? Ele vai finalizar mais ou menos desse jeito. Tem as cartas de ataque aqui. Então a gente vai fazer o setup de cartas de acordo com a quantidade de jogadores que estiverem no jogo, tá? Então a gente tem as cartas da machadinha, a gente tem as cartas da noite tranquila, tá? Então, por exemplo, para fazer um setup para 2 e 3 jogadores, deixa eu só encontrar a informação aqui. Então, só falando aí do setup, um setup para 2 e 3 jogadores, a gente vai ter 2 cartas de noite calma e 3 cartas de machadinho, tá? Para não ficar falando aí de todas as combinações, é um setup para 6 jogadores. Vai ter 4 cartas de noite calma e 3 cartas de machadinho, tá? O que isso vai influenciar? Por exemplo, vamos fazer aí o setup dos 3 jogadores. Seriam 2 noites calmas e 3 machadinhas. 1, 2, 3. Ok.
Então a gente embaralha essas cartas, tá? No final do turno de cada jogador, a gente vai comprar uma carta, tá? Aí, uma machadinha. Então no primeiro turno, na primeira cena, o assassino, para ele atacar, a gente tem que comprar 3 cartas de machadinha. Então, vamos supor, tá jogando 3 players, né? Sim. Então, o final do segundo jogador, ele compra outra carta, ó, noite calma. No final do terceiro jogador, ele compra, ó, mas o assassino não atacou ainda. Aí volta pro primeiro jogador, ele joga, o assassino ataca. Ok. Quando o assassino ataca, a gente vai comprar uma carta dessas aqui e vai olhar qual lugar que ele ataca. Então ele ataca no lugar onde tem a câmera. Então aqui é a câmera. Vamos supor que tenha um cara lá de bobeira. Então aqui na câmera aqui, ele vai atacar o assassino, e se esse cara ele tiver algum lugar para ele poder fugir, ele vai fugir com medo, e se ele tiver escondido aqui no lugar aqui, não vai o assassino também não vai conseguir matar ele, tá? Então a gente vira essa carta aqui e ninguém vai poder usar essa localização mais. Então para cada ataque vai ficar cada vez mais complicado o lugar para fugir, tá? Então mais uma vez, aí a gente junta todas as cartas, né? Quando ele ataca, a gente junta tudo, embaralha, e no final do turno de cada jogador a gente continua comprando uma carta. Se aqui, depois de andar e de espiar nas cartas lá, o marcador chegou aqui, você compra uma carta adicional a que você compraria no final do turno, tá? Então quanto mais coisas você faz, mais atenção você chama do assassino, tá? Para aumentar a dificuldade ainda mais, na cena 2 e 3, para o assassino fazer um ataque, ele precisa só de 2 machadinhos, tá? Na cena 2 e na 3. Na cena 2 e na 3 ainda tem mais algumas modificações aí que eu vou estar falando depois, que vai piorar ainda mais as coisas, tá? Enfim, como eu disse, um dos jogadores podem ser o assassino, só que no decorrer do jogo nem ele mesmo sabe se ele é o assassino ou não, tá? Tipo o espírito dominando ele para matar os outros. O objetivo do jogador que está dominado pelo assassino é exterminar todos os outros jogadores, tá? Se na cena 1 e na 2 ficar só o assassino e um jogador vivo aí sobrando no jogo, o assassino ganha, tá? Na cena 3 é possível ficar o assassino e um jogador lá disputando quem sai com vida, mas na cena 1 e na 2 é um assassino e um jogador lá e tal, o assassino já mata o cara. No final de 3 ataques do assassino lá, ele vai, por exemplo, vamos supor que ele atacou também aqui o Barnes, né? E vamos supor que ele atacou ali o Lago também, tá? Ele atacou esses 3 lugares aí nos 3 ataques dele. Ele vai dar um último ataque fudido. Então o que ele vai fazer? Ele vai atacar todos os lugares exceto o lar dele. Então o lar dele seria aqui o cemitério. Então os jogadores aí no final do ato, eles não podem entrar em nenhuma dessas localidades aqui que o cara vai atacar. Então em cada ato ele vai atacar 3 vezes. Só que o que vai deixando o jogo mais difícil é o seguinte: no final de cada ato, a gente vai retirar duas cartas do jogo. Então a gente vai retirar uma localidade e vai retirar um possível ataque dele, né, naquela localidade. Então, por exemplo,
a gente vai mudar o setup, né, para começar aí a segunda rodada. Então, por exemplo, vamos tirar aqui todos os tokens aqui dos doidinhos aqui, só para a gente arrumar. Então, no segundo cenário, a primeira cartinha que vai sair fora é o Highway, tá? Então, não haverá mais Highway. Com o Highway, a gente vai tirar o câmera, tá? Então, a gente vai tirar essas duas cartas no segundo ato. A gente vai posicionar aí no ato 2, o Barnes vai ficar aqui embaixo. Em cima vai ficar o Wolds e o Lago. E aqui vai ficar o cemitério e o Campfire, tá? Então vai ficar assim no segundo ato. Aí beleza, os jogadores foram lá e fizeram aí essa sequência e conseguiram sobreviver. Um detalhe importante, no final do ato 1, né, para o ato 2, os jogadores eles vão continuar no mesmo lugar que eles terminaram o ato. Se os jogadores eles terminaram o ato 1 se escondendo, então no ato 2 eles já vão começar com medo, ou seja, não vão conseguir se esconder no ato 2, tá? Essas informações são muito importantes. Então os jogadores eles vão começar o ato sequente no mesmo lugar que eles terminaram. Caso, por exemplo, eles estavam no Highway quando terminou o ato, então eles vão escolher qualquer uma outra possibilidade de colocar o personagem. Se o lugar ainda está presente no próximo, então ele continua nesse mesmo lugar. No ato 3, aí vai ficar mais difícil ainda o negócio, então a gente vai tirar o Barney. Tirando o Barney, que é isso aqui, a gente vai tirar, lógico, a janela, então não vai ter mais janela, que ele vai poder atacar, então vai ficar só 3 possíveis lugares para ele atacar. Não, vai ficar 4 possíveis lugares para ele atacar, né? Porque tem uma câmera aqui. Então, ok. Então a gente vai fazer o seguinte, para posicionar. Embaixo vai ficar a Woods. Em cima vai ficar o lago, continua o lago em cima. Campfire e cemitério. Só trocar aqui, ó. Campfire e cemitério. Então esse aí é o setup para o terceiro ato. Terceira cena, né? Mais uma vez, o jogador que terminou no Barney, ele pode escolher qualquer lugar para ele ficar, e o jogador que estava lá numa localidade que permaneceu aí no ato 3, continua com o personagem no mesmo lugar. Uma coisa importante, cara, é o seguinte: depois aí do final do ato 3 aí, os jogadores que sobreviveram, eles têm que acusar o cara certo lá. Então, por exemplo, cada jogador vai ter uma chance de acusar um dos caras aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias fichinhas dessa aqui, né? Justamente porque cada player vai ficar com uma dessa fichinha ali. E o jogador ele vai pegar o token dele e vai colocar em cima de quem ele acha que é o criminoso. Se no final das contas ele acertou, os jogadores que acertaram, sobreviveram e acertaram, ele ganha o jogo. Os jogadores que sobreviveram e erraram são assassinados. Se o jogador ele é o assassino, ele ele ganha o jogo somente se todos os jogadores forem assassinados. Então ele não ganha se os jogadores descobrirem no final quem é o assassino. Então ele perde o jogo, tá?
O jogador que descobriu lá, tal, early game lá, que ele é o assassino, ele pode dar dicas para os outros jogadores erradas, né? Do que são as pistas e tal, né? Nada impede dele poder dar dicas erradas. Mas esse jogo é bastante difícil, cara. Por quê? Além de você se preocupar com a questão do posicionamento dos personagens, igual vamos supor, aqui a gente teria, né, essas localidades aí para poder colocar os personagens, lembrando que é só dois por lugar, e ainda tem aqueles outros que entram, os suportes lá, que são até 3 tokens que podem entrar no jogo. Então, por exemplo, vamos supor, o suporte ele pode morrer por o assassino, tá? Então, vamos supor que chegou no ato 3 aí, o assassino matou dois suportes, matou um suporte, só que aí a gente tem mais dois suportes aí no mapinha aí, andando de rolezinho aí. Então isso prejudica muito o posicionamento do jogo para poder fugir do assassino na hora do ataque, que no último ato. Então, às vezes o suporte ele vai prejudicar demais o jogo. Ah, ali não pode ficar e tal. Aqui, esse jogador aqui tá preso. Se o assassino, por exemplo, for atacar aqui no caso, atacar a floresta, esse aqui já morreu já, então no caso não tem lugar nenhum que ele pode ir. Esse aqui já foi pro saco, o líder já foi, morreu. Então basicamente isso, tá? O jogo. E espero aí que eu tenha ajudado, né? Quem tava afim de jogar o jogo aí. E se tiver alguma dúvida aí referente ao jogo, só perguntar aí nos comentários aí que eu tento responder da melhor maneira possível. Quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal aí. E é isso aí, valeu. Bom jogo.